Som, tá bom? Amém. Gostaria de cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Um bom dia nesse domingo de manhã maravilhoso que o Senhor nos concede pela sua misericórdia e imensurável graça de estarmos mais uma vez aqui, de poder nos levantarmos de manhã e saber com toda certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos sustentado em tuas mãos e que assim Ele o fará a cada instante de vida que nos resta aqui, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia ela é eterna e o Senhor cuida dos seus. O Senhor está conosco, porque nós somos corpo de Cristo, igreja do Senhor, onde Cristo é o cabeça. Nessa manhã, antes de lermos a palavra de Deus, nós vamos ler no livro de Neemias, no capítulo 8. Mas antes nós vamos estar orando para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Falar conosco, falar comigo e com todos os irmãos que estão em suas casas, que neste momento estão dispostos a compartilhar a palavra de Deus. Amado Deus e eterno Pai, Pai de amor e misericórdia, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Nos mais altos céus, na terra e em todo o universo. Sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Não há outro além de Ti. O Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que libertou o seu povo cativo ali no Egito, que conduziu ali no deserto. Ó Deus, sabemos que em toda a Escritura fala do Teu Filho, Jesus Cristo, o Teu unigênito, que deu a sua vida ali na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e poder abrir a Tua palavra e falar do Teu amor imensurável para conosco. O Senhor é o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Não há outro, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa falar nos nossos corações nesta manhã, através da Tua palavra, Pai. Por isso eu clamo pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Eu clamo pela Tua misericórdia sobre todos os nossos irmãos, Pai. Toda a igreja, Senhor, em toda a face da terra que proclama o Teu nome, Pai, que proclama Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o Deus encarnado, que se entregou ali na cruz, por amor de toda a humanidade. Ó Deus maravilhoso, eu clamo pelos nossos irmãos que estão passando por problemas de saúde, Pai. Os momentos são difíceis, mas o Senhor não abandona os seus, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, segundo a Tua vontade e misericórdia, Pai. Guardar a vida deles, Pai. Restituir a saúde, Pai. É o nosso pedido, Senhor. Mas nós pedimos que a Tua vontade seja soberana sobre as nossas vidas, Pai. Fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém e amém. Neemias 8, a palavra de Deus
Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Glória a Deus, até aqui. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo da nossa vida. Apesar das dificuldades, dos momentos em que nós vivemos, às vezes um pouco apreensivos, mas não desanimados, não sem esperança, porque Cristo é a nossa esperança. E sabemos que todos os nossos dias estão escritos por Deus, determinados, contados e determinados, e o Senhor sabe de todas as coisas sobre as nossas vidas, e uma certeza nós temos que um dia nós estaremos com o Senhor, e isso tem que ser para nós motivo de alegria. E eu gostaria de falar justamente, do foco aqui é justamente o versículo 10, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por mais que nós estejamos, por momentos da nossa vida, nos encontramos abatidos pelas circunstâncias, mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar.
Enquanto o mundo está em busca da felicidade e nunca vai encontrar, porque a felicidade plena e verdadeira, ela vem do Senhor, mas quando nós comparamos a felicidade com a alegria, nós vamos perceber que há uma extrema diferença entre um e outro, porque a felicidade ela é passageira, mas a alegria ela é contínua. E quando a alegria vem do Senhor, então essa alegria ela perdura para todo o sempre. Ela toma conta do nosso coração, a ponto de, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podermos glorificar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, nos alegrar com a palavra de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, e saber que o Senhor tem tudo preparado para nós, que Ele tem o melhor para nós, que Ele já deu o melhor para nós, desde toda a eternidade, que é o Seu Filho na nossa vida. Nós percebemos na vida de Jó, quando Jó, a palavra de Deus mostra ali, que Jó, ele amava muito os seus filhos, e os seus filhos sempre ali, nas suas reuniões festivas ali, embora que sendo os irmãos ali reunidos, mas Jó, ele se preocupava em sacrificar constantemente pela vida dos seus filhos, porque Jó falava, pode ser que eles pecaram contra o Senhor. Então Jó amava os seus filhos de tal maneira, mas quando Jó recebe a notícia de que a vida dos seus filhos tinham sido ceifadas ali naquele acidente, quando a casa cai em cima deles ali, Jó, ele adora a Deus. Por quê? Porque Jó, ele era um servo do Senhor, e a alegria do Senhor era presente na vida dele, que ele não poderia, nem mesmo no momento de extrema tristeza e dificuldade, deixar de adorar o Senhor e se alegrar com a presença de Deus na vida dele, e saber que o Senhor era soberano e que o Senhor estava no controle de tudo. Por isso, irmãos, que aqui nós vemos o povo de Deus, que 70 anos cativos na Babilônia, mas o Senhor toca o coração do rei de Ciro para que libertasse o povo do Senhor, para que eles voltassem para Jerusalém. E nós sabemos tudo o trâmite do Senhor, quando Esdras, Zorobabel, eles voltam para Jerusalém, Neemias. Mas aqui, quando nós chegamos aqui, então, nesse ponto aqui, a reconstrução de Jerusalém está terminada. O altar foi reerguido, o templo foi reconstruído, os muros estão prontos. E agora o povo, eles pedem para que Esdras, o escriba e sacerdote, trouxesse o livro da lei para que fosse lido. E nós vamos ver, irmãos, que esse povo, eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Eles queriam ouvir o sacerdote Esdras ler a palavra de Deus para eles. Porque quando se lia a palavra de Deus, era comunhão com o Senhor. Eles estavam de volta à sua cidade, à sua pátria, o lugar onde a presença de Deus estava ali no templo. E nós sabemos que esse povo, eles estavam cativos na Babilônia por mais de 70 anos e agora eles estão de volta. E eles estavam sedentos para ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos no Salmo 137, lá vai relatar momentos em que eles estão ali angustiados, estão tristes ali no cativeiro. E no Salmo 137 diz, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles estavam cativos, lembrando-nos de Sião. Então eles estavam tristes ali, porque eles lembravam de Jerusalém, eles lembravam do templo, e agora eles estavam ali cativos na Babilônia, longe da pátria, longe, por assim dizer, da presença de Deus ali. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião.
Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, irmãos, nos perdoe, mas o Senhor sabe de tudo, né? Vamos dar continuidade aqui. Nós falávamos daquele momento, né, em que Neemias ele lê a palavra do Senhor para o povo ali na praça em Jerusalém. E aquele povo então eles estão sedentos pela palavra, e quando eles ouvem a palavra, então eles choram. Mas eu entendo que aquele choro é um choro de alegria, é um choro de alívio por serem libertos do cativeiro e estarem de volta à sua pátria e poder ouvir a palavra de Deus, né? Eles estão alegres ali, chorando de alegria. E eu me recordo quando o nosso irmão, muito querido, o irmão Délcio Meireles, quando ele esteve aqui na oportunidade, alguns anos atrás, e ele falava da palavra de Deus, lá do Apocalipse, e eu me recordo que aqui do lado, neste local, no intervalo daquele ensino, quando os irmãos e irmãs se reuniam em volta dele para tirarem dúvidas a respeito daquilo que estava sendo ministrado, aquele irmão, ele abria a palavra de Deus para responder cada dúvida. E a cada versículo que ele lia, ele chorava. As lágrimas dele rolavam no seu rosto. Eu nunca esqueci e nunca vou esquecer daquele momento. E ali eu pude entender o que é a alegria do Senhor na nossa vida. A alegria de um servo do Senhor que, ao ler os versículos da palavra de Deus, as lágrimas rolavam dos seus olhos. Isso, irmão, para mim é saber que Deus é tudo na nossa vida, que nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes dEle, e que Ele, pela sua misericórdia, veio sim até nós, e que fez tudo por nós, e que nós não fizemos nada para merecermos a misericórdia, a graça, o amor de Deus, o carinho de Deus para conosco. Então, você ver um servo do Senhor que, ao ler a palavra de Deus, qualquer versículo que seja da Bíblia, ele se emociona e chora, é porque a alegria de Deus certamente está no coração desse irmão, na vida desse irmão, que apesar das dificuldades, ele se alegra no Senhor. E é isso que Esdras, ele, ao chamar a atenção daquele povo, ele quer que aquele momento seja um momento de alegria externizada, que eles se alegrem porque eles foram libertos. Deus os libertou, eles estão de volta à sua pátria, tudo está reconstruído, está tudo em ordem. Eles estão reunidos lá e falam que eles se reuniram na praça como um só homem. Isso nos leva, irmãos, à reflexão do corpo de Cristo, que é a igreja. É um só corpo, participante da alegria do Senhor na nossa vida. É um só corpo, Cristo é o cabeça. Então, Esdras quer que aquele povo, então,
sinta a alegria da presença do Senhor, de poder voltar a ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós não entendemos certas atitudes, porque nós não sabemos entender. Nós vemos o mundo, como já disse há momentos atrás, o mundo está atrás da felicidade. A felicidade é passageira, é momentânea, ela é condicional. Você é feliz se você tiver um bom emprego, você é feliz se você tiver com dinheiro na sua carteira, você é feliz se você conseguir o seu carro que você tanto almeja, você é feliz se você conseguir a sua casa. Mas nós vamos ver, quando nós lemos Provérbios, que o Espírito Santo ali conduz o escritor ali, e ele entende que é tudo vaidade. Salomão diz, olha, tudo que eu vivi foi tudo vaidade, foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Por quê? Porque momentos da vida dele, ele deixa de lado a obediência ao Senhor, ele segue o seu próprio coração, mas era um filho de Deus, era um escolhido do Senhor, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, então ele cai em si, ele percebe que foi tudo vaidade. O que o mundo tem a nos oferecer é tudo vaidade, é tudo em vão, é tudo passageiro. Muitas coisas que nós temos nós não precisamos, mas nós estamos em busca de mais. Isso não é alegria plena, isso é felicidade. Felicidade é passageira, mas a alegria do Senhor, ela perdura todo um instante na vida do Filho de Deus. Que pode vir a tempestade que for, permanece em pé, esperando no Senhor. O Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que Esdras está dizendo ali. E então nós vamos ver alguns exemplos aqui, poderia haver mais, só que agora o tempo está escasso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está no controle de tudo, irmão. Né? Se houve um problema, o Senhor está no controle. Nós temos que pensar assim, nós temos que acreditar assim, e quando nós cremos que é assim, que o Senhor está no controle de tudo, aí nós descansamos. E quando nós descansamos no Senhor, o Senhor descansa. E nós vamos ver que irmãos nossos do passado, relatados na palavra de Deus, eles tiveram atitudes de servos de Deus, e nós não vamos entender a ação daqueles irmãos diante de situações em que a vida deles estava em perigo e eles adoravam ao Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor estava no coração deles. E um deles é Estevão. E aí, irmãos, nós vamos perguntar para nós mesmos, como que pode um jovem, ele está ali sendo acusado, está diante das autoridades daquela época, sendo acusado ali, mas ele não nega a Cristo, nem um instante e nem por um momento da sua vida. Quando dão a eles a oportunidade de ele se defender, ele usa a palavra de Deus que ofende aqueles religiosos, aqueles conhecedores da lei, e aqueles homens ali, aqueles acusadores, aquele povo que o acusava ali. Então fala que a ira deles é tamanha contra aquele jovem, que os dentes deles chegavam a rilhar-se de tanto ódio que eles sentiram quando Estevão expõe a palavra de Deus, e ele faz um resumo da palavra de Deus ali e acusa eles de assassinos, porque eles mataram o Filho de Deus. Estevão ali, ele estava sendo uma testemunha viva de Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, e ele sabe que a sua vida física ali estava em risco, ele ia ser apedrejado, mas ele não se importa com isso. E quando ele é arrastado para ser apedrejado,
A palavra de Deus diz que aquele jovem, ele olha e ele diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo, o Filho do homem, em pé, de braços abertos. Mas aquele jovem, testemunha de Cristo, e nós não vamos entender, irmãos, ele diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. Quer dizer, Estevão estava dizendo assim: olha, não leve em consideração o que eles estão fazendo por mim, para mim. Não leve em conta, não contabilize no dia do juízo esse pecado a eles. Perdoa a eles, Pai. É como Cristo, quando lá na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo, porque eles não te conhecem. Mas em tudo nós vemos, irmãos, a vontade soberana de Deus, sobre todo e qualquer instante e momento da vida de Cristo aqui, e da vida dos seus servos aqui, dos seus filhos escolhidos antes da fundação do mundo. E Estevão é um deles, e Estevão diz: Pai, não lhes impute esse pecado. E aí a palavra de Deus diz que Estevão adormeceu. Ou seja, Deus não permitiu que Estevão expirasse. Deus não permitiu que Estevão adormecesse ali, que Estevão não morresse ali, antes de Estevão perdoar aqueles que lhe apedrejavam. E a palavra de Deus diz que um jovem ali, naquele momento, Saulo, consentia em tudo o que acontecia a respeito de Estevão. Então a gente não vai entender, irmãos, a atitude de um servo de Deus que nesse momento em que a morte é iminente, ele vai perder a sua vida, ele ajoelha, ele olha para o céu, ele vê os céus abertos e ele perdoa aqueles que estavam ali para o apedrejar. Isso só pode ser a alegria do Senhor na vida daquele jovem. A alegria da presença de Deus na vida dele. A alegria de poder olhar para o céu e contemplar a beleza do Criador, os céus abertos e Jesus Cristo em pé, esperando para recebê-lo. Irmãos, isso tem que ser realidade para a nossa vida. Porque senão nós vamos nos desesperar no meio dessa pandemia. Isso tem que ser para nós realidade, esperança, poder de Deus em nossa vida. Senão daqui a pouco nós vamos viver com medo, medo do nosso irmão chegar perto de nós, medo de estarmos saindo de dentro da nossa casa. Isso não pode acontecer na vida da igreja. Nós temos que tomar nossos cuidados, temos que ser prudentes, sim. Mas o nosso Deus é soberano, é único e verdadeiro, poderoso Deus, que nos dá a vida e nos tira a vida quando lhe aprouver. Nós temos que entender, irmãos, que, e eu me lembro muito bem de um vice-presidente da República, eu não vou citar o nome dele porque ele já partiu, mas ele sofria, inúmeras vezes ele lutou contra o câncer, e agora ele estava numa situação difícil, a luta estava difícil, e um repórter pergunta para ele: o senhor tem medo de morrer? E ele disse com toda firmeza: não. E ele então fala: porque Deus, Ele está no controle da minha vida. E se o Senhor quiser me levar, Ele não precisa do câncer para me levar. Mas se o Senhor não quiser me levar, não é o câncer que vai me levar. E eu lembro até hoje dessas palavras, para que sirva para nós de exemplo, irmãos.
para que nós possamos confiar mais no Senhor, para que nós possamos nos alegrar mais no Senhor. E aí nós vamos tomando os nossos cuidados, de acordo com as orientações que nós recebemos, e o Senhor vai nos conduzindo até o dia que Ele quiser. Até o dia que Ele achar que nós podemos estar aqui. E se nós não estivermos aqui, nós estaremos na presença dEle, mas o que nós temos que entender aqui, que a alegria do Senhor, a presença do Senhor tem que estar presente na nossa vida. A alegria do Senhor, a alegria de poder ler a palavra de Deus, de sentir a presença do Senhor, ela tem que ser constante na nossa vida, independente das circunstâncias. Estevão estava nos últimos instantes da sua vida, ele sabia que ele ia ser apedrejado e ele ia morrer ali, mas a palavra de Deus diz que ao ele se dirigir a Deus e pedir para que o Senhor não imputasse a eles esse pecado, Estevão estava, Senhor, da minha parte eu os perdoo. Ali ele adormeceu. Ele adormeceu ali, irmãos, pela vontade de Deus, porque Deus estava no controle de tudo. E temos mais exemplos aqui, irmãos, e o Senhor vai falando conosco. Nós não vamos entender, irmãos, a atitude de Paulo e Silas. E eu gostaria de ler para os irmãos em Atos 5. Atos 16, perdão. Atos 5, Paulo não tinha aparecido ainda. Atos 16, oh meus irmãos, que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. Como que nós vamos entender a atitude desses irmãos? Paulo e Silas, aqui no capítulo 16 de Atos, no versículo 16, para que nós possamos entender. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. O que o mundo está em busca? O mundo está em busca de dinheiro, de lucro, de ganhar e ganhar e ganhar. É a ganância do mundo que está presente no coração do homem carnal, do homem que está desprovido da presença de Deus, do homem que está desprovido da alegria do Senhor. Então ele busca a felicidade do mundo. Então o homem carnal, ele está em busca do dinheiro. Ele não consegue dividir o que tem com ninguém. Ele quer mais e mais para atingir os seus objetivos e satisfazer o seu ego, satisfazer a sua carne. Então aqui fala que Paulo e Silas, eles estavam ali caminhando, sai ao encontro deles uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava dizendo ali algo diferente das atitudes de Paulo e Silas? Não. Mas o intuito ali era atrapalhar a propagação do Evangelho. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo teve discernimento ali do Espírito Santo, naquele momento, a respeito do espírito que possuía aquela menina. Ah, meus irmãos, mas a consequência do ato de Paulo ali foi que aqueles senhores, aqueles homens ali, então agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e eles então os acusaram ali. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E a multidão se levanta contra eles. E os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram açoitados. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles estavam presos, eles foram açoitados, muitos açoites, a palavra de Deus diz. Eles foram presos ali, os seus pés foram presos no tronco, eles não podiam se locomover ali. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas,
Aí nós não vamos entender a atitude desses irmãos, porque eles sofrem muitos açoites, eles estão feridos ali, sentindo dores, estão presos, os seus pés estão acorrentados, mas a palavra de Deus fala que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Oh, meus irmãos, isso só pode ser a atitude daqueles que têm a alegria plena no Senhor. Isso só pode ser a atitude daqueles que sabem que Jesus Cristo virá nos buscar e a sua volta não demora. Estamos vivendo os últimos dias da igreja nesta terra. Sabe por quê, irmãos? Porque cada dia que passa não há mais espaço para a igreja aqui. Não há mais espaço para a igreja nesse mundo. Nós não somos daqui. O Senhor já disse lá em João 17, eu falo, e esse capítulo ele é extremamente maravilhoso para a igreja. É o que nos dá esperança, nos dá segurança em Deus, em Cristo. Jesus orou por nós. Jesus disse ao Pai: Pai, eles não são, eu não sou desse mundo, eles não são desse mundo. E o Senhor pede para o Pai: livra-os do maligno, livra-os do mal. E esse mal é tudo o que vem e quer nos oprimir. Mas quando nós temos a alegria do Senhor na nossa vida, nós não nos abatemos, nós continuamos a caminhada, porque o bom pastor vai à nossa frente, vai nos conduzindo, vai nos dirigindo. E é assim que tem que ser. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos de nos encontrar com o nosso Senhor. E isso para nós tem que ser motivo de alegria, de extrema alegria. Um dia nós vamos poder vê-lo como Ele é, face a face. O nosso Jesus Cristo. Nós vamos poder tocar nas marcas do cravo em suas mãos, nos seus pés, a marca da lança que transpassou o seu lado. Ontem, quando eu ouvia o nosso irmão Walter trazendo a palavra do Senhor, não para a honra e glória do homem, não, porque nós somos falhos, nós temos falhado muito, falhamos hoje, porque nós dependemos de equipamentos para poder transmitir a palavra de Deus nesses dias de dificuldade. Nós somos falhos, mas quando o irmão falava ontem daquela mulher que ali na casa de Simão, Jesus ali participando daquela mesa, sem honra nenhuma ali, porque o dono da casa não lhe deu nenhuma honra. Nenhuma honra. Aquela mulher, ela chega por trás, ela se ajoelha aos pés do mestre e ela ali lava os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Derrama o bálsamo sobre o nosso mestre. Que momento maravilhoso, irmãos. Que oportunidade maravilhosa daquela mulher. Pecadora, sim, mas que teve um encontro único e maravilhoso com o seu Salvador ali naquele momento. É tão maravilhoso esse momento, irmãos, que é inexplicável a alegria que ela estava sentindo. Ela não se importou com aqueles religiosos ali, ela não se importou com o anfitrião que não honrou o seu mestre, ela se importou com o mestre. O foco dela era o mestre. E Jesus, quando repreende Simão, o religioso, Jesus dá as costas para ele, Jesus se volta para ela e fala para ele. Não dá para mensurar, não dá para imaginar, irmãos, a alegria daquela mulher. Não dá para imaginar a alegria de Bartimeu quando a visão lhe é devolvida. Ele está na frente do mestre. E a primeira imagem que ele vê depois que ele
que Jesus dá a ele a visão é a face de Jesus. E muitos outros irmãos, como entender, irmãos, que Pedro sim, em Atos 5, Pedro ele foi açoitado ali. Pedro ele foi açoitado, irmãos, porque ele pregava a palavra de Deus. Ele era um servo do Senhor, transformado por Cristo, negou Cristo lá sim, mas foi restituído. O Senhor veio novamente até ele quando Pedro estava desanimado, talvez achando que para ele não tinha esperança mais. Ele fala, olha, eu não tenho mais o que eu fazer, eu vou pescar. Ele volta a praticar aquilo que ele praticava antes de conhecer a Cristo. Mas quando ele conheceu e teve um encontro com Cristo ali, a primeira vez, o Senhor fala, agora você agora daqui em diante você vai ser pescador de homens. Você vai anunciar o Evangelho. Mas Pedro, talvez ali, por ter negado Cristo ali, ele está ali perdido, sem direção. É a palavra de Deus que se cumpre na vida dele. Porque a palavra de Deus diz, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro estava ali sem o seu pastor para o conduzi-lo naquele momento. E ele decide, eu vou voltar a pescar. Mas o Senhor vai até ele, assim como Jesus Cristo foi atrás daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam voltando para casa, literalmente voltando para casa. Já, talvez ali sem esperança no pensamento deles, mas Jesus vai lá e os traz de volta. A mesma coisa o Senhor faz com Pedro, o traz de volta. E nós sabemos que Pedro, ele recebe uma transformação tremenda na vida dele, a ponto de o povo... E ele fazia tantos milagres, não ele que fazia, mas o Senhor fazia através da vida dele, que o povo levava os seus doentes no caminho para que onde Pedro passasse, pelo menos a sombra dele tocasse os enfermos. E por causa de tudo isso, do testemunho de Cristo na vida de Pedro agora, homem transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele é preso, ele é açoitado, mas ele está alegre. Ele está alegre. Em Atos 5, no versículo 40, a palavra de Deus diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio. Pedro é um deles, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles estão alegres, porque eles se acharam dignos. Testemunho de Cristo. O que é para eles ali uma confirmação de serem verdadeiros filhos de Deus. É uma confirmação para eles de que o Senhor está na vida deles, o que eles estão fazendo de acordo com a vontade do Senhor, porque a reação dos religiosos daquele povo ali, na vida deles, é o cumprimento da palavra de Deus na vida deles. Mas como assim? Sim, eles se acharam dignos, de serem açoitados pelo nome de Cristo. Mas como que é a palavra de Deus se cumprindo na vida deles? Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5:10, quando Jesus está ali no Sermão do Monte ali, e Jesus está passando as bem-aventuranças, o Senhor diz assim, olha, para eles, e Pedro estava ali naquele momento, os discípulos estavam ali, a multidão estava ali, e Jesus diz, olha, bem-aventurados
os perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? O próprio Cristo. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Eles eram perseguidos, e tudo aquilo que diziam contra eles era falado de maneira distorcida, para que eles fossem presos, fossem açoitados, fossem condenados. E Jesus está dizendo: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, é isso, eles sentem alegria, eles foram açoitados, eles foram presos. O anjo do Senhor foi lá à noite, soltou, libertou, ninguém viu. Eles não fogem, eles vão para o templo de manhã e eles continuam anunciando o Evangelho de Cristo, a salvação através de Cristo, eles continuam anunciando a Cristo Salvador. Eles não se intimidam, mas há alguém que vai lá e fala para as autoridades: eles estão lá no templo, porque foram procurá-los na prisão, eles não estavam mais lá. O Senhor os libertou, o Senhor os tirou de lá, nem os guardas que estavam ali de sentinela viram a ação do anjo do Senhor. E eles estão no templo lá, anunciando a Cristo, falando do amor de Deus, da necessidade da salvação através de Cristo. E vão lá novamente, e eles são presos novamente, eles são açoitados. E eles sentem alegria quando eles são libertos, são açoitados novamente, sofrem tudo isso, mas eles sentem, a alegria deles é tremenda, porque eles se sentem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. A dor física, ela é real, mas a alegria espiritual, ela transcende e supera toda a dor física que eles poderiam sentir naquele momento. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E aí nós vamos ver, irmãos, a vida de Moisés. Ele está no Egito, ele pode ser o próximo faraó, mas ele rejeita tudo. Porque ele contempla o galardão. Ele contempla aquilo que o Senhor tem para ele, não que o Egito tem para ele, mas aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Então, irmãos, isso são exemplos de pessoas que tinham a verdadeira alegria do Senhor, e a alegria do Senhor era a força deles. Davam-lhes força, e eles não se intimidavam diante da morte física iminente. Eles se alegravam. Quando nós vemos Paulo escrever para Timóteo, e é maravilhoso, eu gosto muito desses versículos, como toda a palavra de Deus. Paulo ali no final da sua vida, ele fala: eu já estou para ser oferecido por libação. Eu vou morrer. E é isso que acontece depois, né? Nero manda decapitá-lo ali, mas Paulo está tranquilo. Paulo está sereno. Ele fala para Timóteo: oh, meu filho, vem ter comigo o quanto antes. Por quê? Porque Paulo, ele queria ter um último contato com Timóteo, seu filho na fé. Paulo amava muito aquele jovem. Quando você vier, traz para mim a capa que eu deixei lá em Troade, na casa de Carpo. Traz também os livros, mas principalmente os pergaminhos. Se você esquecer a capa, não tem problema. O frio físico, ele não supera o calor espiritual que o Senhor me concede.
Os livros também, se você esquecer, não tem problema. Mas não esquece os pergaminhos, não. Os pergaminhos era a palavra de Deus. Era tudo o que Paulo tinha no final da sua vida. Um homem instruído aos pés de Gamaliel, naquela época. Um homem com toda a sabedoria e conhecimento das leis. Mas por amor de Cristo, pela alegria de Deus na vida dele, no final da sua vida, só lhe resta a palavra de Deus. E ele está feliz, ele está alegre, ele está jubiloso. Por quê? Porque ele iria ter um encontro com Cristo na eternidade e poder ver o seu mestre, que havia aparecido para ele lá no caminho de Damasco, no capítulo 9 lá de Atos. A alegria de Deus tomava conta da vida daquele homem, porque em certo momento da sua vida, quando ele clama ao Senhor, em uma das suas dificuldades, o Senhor diz: a minha graça te basta. Então, meus irmãos, nós estamos em busca de muitas coisas. Eu poderia falar muito mais aqui, tem muitos exemplos, mas o tempo passou, o Senhor está no controle de tudo. A minha graça te basta. A minha alegria te basta. Foi isso que o Senhor disse para Marta ali. Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Uma coisa só lhe basta. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tomada. O que Jesus estava dizendo ali para Marta: você está se preocupada com tudo, com tantas coisas, você está atarefada, está ali preocupada. Só a minha presença te basta, Marta. Só a minha presença te basta para satisfazer todas as suas necessidades. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. E o Senhor está nos dando a oportunidade, nesses momentos de dificuldade, de nos achegarmos mais a Ele, de saber que Ele é a nossa suficiência, que Ele está no controle de tudo, que o Seu Filho veio, se entregou ali na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E se estamos aqui hoje, é pela misericórdia do Senhor. Se estivermos aqui amanhã, é pela misericórdia do Senhor. Dure o tempo que durar, o nosso tempo aqui, nós estaremos aqui pela misericórdia do Senhor, pela vontade soberana dEle sobre as nossas vidas. Mas qual é o nosso maior motivo de alegria? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para encerrar essa parte aqui, irmãos, que nós temos a ceia hoje, eu vou ler esses versículos aqui, porque nós temos que entender, irmãos, o que é a alegria do Senhor na nossa vida. O que tem que ser a alegria de Deus na nossa vida, irmãos. No livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 22, a palavra de Deus diz que o Senhor está ali, e no momento ele está celebrando a Páscoa com seus discípulos, e no momento que ele institui a ceia ali, e a palavra de Deus diz assim: quando comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E esse versículo aqui é maravilhoso, irmãos, porque em muitos momentos da nossa vida nós, cabisbaixo, contristado com situações, nós não temos força de nem mesmo cantar um hino de louvor ao nosso Deus maravilhoso. Mas como que nós vamos entender uma pessoa e Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus, mas no que diz respeito à sua condição humana, o que leva uma pessoa a cantar um hino de louvor a Deus e caminhar e sair para o Monte das Oliveiras, local onde ele seria ali então, ele se entregaria ali aos soldados, através de um beijo traidor de Judas, mas que Jesus, por amor, o chama de amigo. Só mesmo um homem com uma alegria celestial no seu coração pode fazer isso. Ele canta um hino em louvor a Deus e vai para o seu destino, para os seus momentos finais ali, no Monte das Oliveiras. E nós sabemos tudo o que aconteceu, por isso o maior exemplo de alegria nosso é Jesus Cristo, Filho de Deus, que fez a vontade do Pai, que fez toda a vontade do Pai, e o Pai se alegrou por causa da vida dele. Esse é o meu filho, em quem eu me alegro, em quem eu tenho toda a minha alegria, todo o meu prazer, todo o meu descanso. Esse é o meu filho, Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Poderia falar muito mais aqui, tem muito mais coisas, porque a palavra de Deus ela é insondável. Mas o Senhor sabe de tudo, né? O Senhor está no controle de tudo. Hoje como nosso irmão anunciou, hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E eu gostaria que os irmãos que preparou aí, então, tome o cálice e o pão, e nós vamos celebrar juntos, como irmãos que somos, como igreja que somos, anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha, e o Senhor virá. E não tarda, irmãos, porque os tempos são difíceis. O Senhor está às portas. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para todo o sempre, por toda a eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 11, no versículo 23. Eu já me perguntei isso, talvez algum dos irmãos tenha perguntado, mas por que sempre 1 Coríntios 11, versículo 23? Porque Paulo está dizendo aqui que ele recebeu do Senhor, ele foi instruído pelo Senhor. E nós devemos receber para nós como um aprendizado, que nós temos que ser instruído pelo Senhor todos os dias da nossa vida, e que toda a instrução que nós recebemos do Senhor, nós então podemos viver essa instrução. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos convida para sentarmos à sua mesa. Ó Deus, esse momento tão maravilhoso, Pai, em que o pão e o cálice, Senhor, está aqui dispostos a nós, Pai, anunciamos, Senhor, através dele, a morte do Teu Filho, Pai. E nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor se agradou com a morte do Seu Filho, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Era a Tua vontade, Senhor, sendo feita ali através da vida do Seu Filho, e em tudo o Seu Filho obedeceu. Ó Deus, que o Senhor possa dar a nós a mesma obediência do Teu Filho, a mesma submissão do Teu Filho, Pai. Ajuda-nos, Senhor, e obrigado, Senhor. Obrigado pelo Seu Filho ali, Jesus Cristo crucificado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Participemos, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, que Deus continue falando aos nossos corações. Irmãos, mais uma vez, que os irmãos nos perdoem pela nossa falha, mas o Senhor está trabalhando conosco. O importante é que nós venhamos a estar atentos à palavra de Deus e que não nos falte, em momento algum, a palavra do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, que o Senhor seja o nosso guia, que Jesus Cristo seja o nosso alvo, e que nós estejamos orando um pelos outros, irmãos, um pelos outros, e que os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Graça e paz a todos. Amém.